Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Isso aqui é o resultado de uma mentoria que eu dei ontem de noite. Todos esses riscos aqui. Tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui nós estamos com o gráfico de dólar na tela, tá? O TP Marcações ele é muito bom para a gente ter alguns pontos de frenagem durante o dia e pontos de decisão, tá? Mas normalmente eu não deixo ele na tela. Não gosto muito do risco na tela. Eu já faço os meus, né? Falar na mentoria, pessoal, mentoria R$ 500. São 3 encontros semanais, noturnos. Esses encontros a gente fala tudo sobre análise técnica, análise gráfica, tá? É bem legal, porque por esse valor você não encontra uma mentoria desse nível, tá? Então quem quiser me chama que eu tô com 2 vagas, uma abrindo agora no mês de julho e uma que abriu essa semana devido às férias de uma aluna que está indo viajar para a Europa. Então ontem eu dei a última mentoria para ela. Ela está migrando para o Forex, está levando esse conhecimento dos canais, amplitudes lá para o Forex, para as criptos também, está funcionando para ela. Então ela está indo para outros mundos por enquanto, fazer férias, descansar, passear, tirar foto, e isso é muito bom. O que nós temos aqui? Tá? Então eu vou ter 2 vagas ainda abertas para uma agora, para a semana agora, e a outra para julho. Então quem quiser, o que aprende? Teoria de canal, traçar alvos, né? Esses alvos aqui, ó, tipo esses aqui, alvo de compra, ó, calculado a partir do primeiro pivô do dia, alvo de venda na troca de sutura, na exaustão do comprador. Então a gente tem alvos aqui. Eu acho que não tem por esse preço, não encontra com esse nível, tá? Então quem quiser me chama, vai aprender a fazer as operações de acumulação no dólar, tá? Vai pegar todo esse movimento. Dá para pegar uns 100 pontos aí no dólar por dia, até mais, usando toda a técnica que é passada e os indicadores, tá? Por falar em indicador, quem renovar a sala de estudos, que é a nossa sala, vocês sabem, né, que é só de estudos, né, a gente tem o TP Matrix, que é esse carinha aqui, ó, escondidinho aqui embaixo, tá? Que vai dar para nós aí o MACD com saldo de agressão, ó, que lindo esse indicador, tá? Tem a linha zero, a linha d'água aqui, então nós temos uma parte bem interessante aqui desse indicador, e aí quando eu disponibilizar eu vou fazer uma aula sobre ele para vocês usarem juntos com o IFR e fazer as entradinhas de vocês com mais segurança. Lembrando que as médias que a gente usa é a Zeus, que ela mostra o gráfico, o que está acontecendo no gráfico de 1 hora, e a Golden Line, que é a nossa base do canal do preço, que seria o gráfico de 15 minutos, tá? Dá para usar no dólar? Dá para usar em qualquer ativo que você queira, tá bom? Então, só para fazer aí a divulgação. Bom, pessoal, o que é importante, assim, que eu vejo, é que nós temos agora, lá no gráfico diário, o dólar ele sai também numa região de acumulação e estava sendo vendedor, assim como a gente está aqui nesse momento. Então, assim, a gente tem 2 pontos de decisão agora. Ou ele segue para completar essa amplitude que ele formou no dia 9, ou ele vai seguir, tá vendo que ele rompe esse canal? Ele pode criar esse canal comprador aqui, ó, tá? Para cima, tá? Esse canal aqui. Então, assim, agora a gente vai ter que fazer os trades, embora tenha alvos para baixo, eu tenho liquidez para cima do caixote. Ele pode fazer aquele movimento que a gente conhece, né, do dólar, né? Que ele, se ele quiser descer, ele vai, ó, fazer um topo para pegar a liquidez desse caixote de fechamento e aí descer para pagar as dívidas aqui de baixo. E caso ele siga neste canal, aí ele tem todos os favorite gaps e order blocks para testar
que foi devido ao evento de ontem, né, daquela guerra civil lá em Los Angeles. Eu botei lá no grupo o vídeo lá que está acontecendo lá, para vocês terem uma ideia. Lembrando que nos fundos, se ele for virar para compra, padrões, né, a gente tem o N, o W, e se ele seguir na venda, a gente tem o M no topo para testes, tá? Então, o dólar é isso, liquidez de topo de canal de fechamento, podendo seguir agora para fazer a correção de toda essa queda. E aí a gente pode também já colocar alvos, né, para essa correção, caso ela ocorra. Então a gente sempre vai ter 3 alvos, um alvo mais conservador, um alvo mais técnico e um alvo mais extraordinário, né, que são rompimentos de máximas, tá? Então, caso o mercado venha corrigir o movimento vendedor, a gente pega da última barra, né? Correção. Volta para a zona de acumulação, o que é ruim, porque daí ele, pela memória ele vai ficar lateralizando se ele chegar aqui em cima. %50 do diário. Se ele subir, ele vai fazer teste aqui. E 38,2, caso ele ainda vá descer, né, então ele pode corrigir até o 38,2, caso ele ainda vá descer, para terminar de fazer a nossa barra de amplitude, tá? E se ele ganhar essa região de acumulação, pode fazer testes de máximas daí. Aí ele já venceu todos os favor gaps e the blocks possíveis, né, nesse canal, se ele subir, tá? Então, seriam esses alvos. Porém, embora esteja iniciando esse canal de alta e tem liquidez para buscar aqui, ó, tem um ajuste e envelope do dia anterior. Então, são 2 pontos também que o mercado ele busca na abertura e que coincidentemente estão para cima, tá? Ó, estão nessa região aqui. Então, ele pode já até abrir em cima e descer também, é uma possibilidade, tá? Ele já pode abrir aqui, se ele perder os 50%, abrir no 50% e descer, aí vai criar uma estrutura vendedora. Então, esses são os pontos que a gente tem para o dólar. Lembrando que daí ele tem que perder o canal que ele está iniciando, esse canal de alta, e voltar para esse canal aqui de baixo, para completar pelo menos esse ponto aqui de venda, tá? Então, existe a possibilidade de já abrir no 50% do dia atual, já abrir aqui em cima e descer, ou, além de pegar a liquidez, ir buscando alguns favor gaps para testar os 50%. E quem sabe virar a mão se não der, se ele não respeitar uma LTA que ele vai criar no fundo desse canal, tá? Então, pro dólar era isso, tá? Agora eu vou falar do índice. Mini-índice. Pessoal, mini-índice também deu bastante operação legal. Ó, tudo desenhado, tudo mapeado para vocês. Só que o índice, olha só que gráfico estranho, né? Parece um bichinho, que esse desenho de criança, né? Olha a amplitude disso aqui. Que loucura. Ontem eu falei para vocês que o índice poderia fazer uma venda, né? Fazer uma belíssima venda na abertura, e ele fez, né? Veio com sucesso, executou essa venda com sucesso. Deve ter enlouquecido a Zeus durante o dia. Olha só. Deve ter enlouquecido, né? Olha, Zeus bem vendedora até o fundo, onde ele cruza o preço, tá vendo? É o primeiro momento que ele cruza esse preço. Aqui, quando ele começa a cruzar, a gente tem o primeiro final, né, da primeira amplitude. Ele começa a cruzar em relação a Golden, a linha Zeus vai em direção a Golden, e novamente, ó, essa região aqui, e depois ele replica, né, a amplitude vendedora. Então, ele cria também uma amplitude compradora.
Era uma onda 3 que nós estávamos fazendo a venda, e ele falou uma grande onda 3 e praticamente, né, fez um arcão aqui de Fibonacci com retorno em V. Aí a média de 200 pode ser aferida aqui para validar esse retorno. Tô sem ela aqui, mas a média de 200, ela normalmente é responsável por fazer esse picha e puxa, né, da Xuxa. Então, é isso. Vamos olhar aqui onde é que ela tá, média de 200. Às vezes eu deleto sem querer, eu tô mexendo, para limpar os estudos e sem querer eu clico às vezes algumas médias. Tá? Então a média de 200 vem, corta o preço e acompanha. Não, ela não chegou a fazer. Bom, o que aconteceu? Tem esse movimento, uma correção do movimento. Ele não pagou essa barra aqui, tá projetada para cima, ele ainda não pagou ela. Ah, então uma pequena dívida, né, desse movimento aqui para o índice, ele ainda tá comprador, né, mas ele tem que ganhar essa região de abertura do dia anterior, tá vendo? Temos alguns alvos aqui para cima para buscar, temos alguns alvos. Estamos num canal de alta? Estamos num canal de alta. Então, olha como ele está fazendo aquela correção ABC, fazendo uma correção ABC. Então, agora a gente pode começar nessa região aqui o ciclo, onda 1, onda 2, irregular, até novamente ele fazer uma onda de explosão, que é a onda 3. O índice ele respeita muito mais as ondas, tá? Por isso que eu gosto bastante de estudar as ondas de Elliott e aplicar os conceitos aqui. Ele é muito mais volátil que o dólar, né? O dólar é mais padrãozinho, né? Ele já pegou liquidez de fundo nessa região, tinha esse alvo aqui, ele pagou esse alvo. Agora ele está trabalhando aqui, ó. O que eu observo? Que ele sempre fecha, né, com esse momento aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, ele está com uma tendência de querer subir novamente, ó. Então ele tem que ganhar, o desafio dele é ganhar essa região. Tá? Pegou liquidez de fundo, pegou liquidez de topo, ele tá com uma pequena neutralidade aqui na abertura. Então, como é que a gente vai fazer? Lembra? Se ele for começar com uma onda 1, ele vai fazer um pivô pequeno, ó, onda 1. Desse pivô a gente traça alvos, tá? Primeiro pivô do dia. Depois ele faz uma onda 2, que é uma onda irregular, aí vai acumular aqui, vai fazer todo aquele movimento de vários topos até alinhar fundos. Alinhou fundos, cuidado, pode ser o início da onda 3, tá? Aí a onda 3, ela pode ser vendedora para correção dessa alta ou explodir de vez para cima, tá? Pode ser. Por que eu falo em vendedor? Porque a gente tem ainda um gap para fechar do dia 22 de abril. Em algum momento o mercado vai voltar. O que nos surpreendeu é que essa alta foi motivada por notícia, tá? Lembra? Por evento. O dólar despencou no final do dia. Então, pode ser que seja somente uma questão aí de negociações mesmo, tá? De mercado, né? O pessoal fazendo aqueles movimentos, né? Aí tem que ver lá o indicador do medo, o que aconteceu, se foi isso mesmo. Então, teve movimentos no ouro, ou quais são os movimentos correlatos no Bitcoin, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, se ele subiu só por evento de notícia, a onda 3 pode ser vendedora, tá? E observando o seguinte, se ele tá neutro e ele já pegou liquidez, ele tem um alvo. Então, a gente sempre fala que um dos alvos na abertura é ele na VWAP, ó, que tá aqui embaixo, e ele também buscar o ajuste, tá? A gente tem que olhar onde é que ficou o nosso ajuste do dia anterior. Então, aqui, ó, a gente tem um ajuste aqui. Então, é a mesma coisa. Se ele subir, ele pode subir até 50% da barra, ó, para pegar o ajuste. E depois a onda 3, se for vendedora, como eu falei, testar a VWAP do dia anterior. Se a VWAP ficar muito longe do preço, lembra que ele vai buscar outros VWAPs. Então, quais são os VWAPs que ele gosta? A semanal, tá lá embaixo, junto com a segunda-feira. E a mensal,
que a gente vai buscar ela. Onde é que ela tá? Ih, tá tudo por cima. Ó, gráfico mensal. O que vai acontecer aqui? Se caso ele pague o alvo 2, né? Então, alvo 1, alvo 2. Faça uma correção. Para ele, talvez, vai ficar bem no meio do caminho. Ele tem que decidir. Ou ele vai na mensal, ou ele vai na diária. Tá? Então, observem isso. Observem isso. Tem que ter rompimento de canal, teste de máxima, tem que ganhar máxima para ele vir aqui. Se ele vir aqui, ele não vem aqui, ele vai escolher uma das duas para ir. Se o movimento for mais direcional, se ele seguir a tendência de alta, ok. E se ele seguir vendedor? É o que eu falei, faz um pivô, lateraliza em onda 2 e aí explode para baixo em onda 3, tá? Só observe as estruturas, tá bom, pessoal? Então, o índice está neutro, não está tão claro. Esses são os movimentos possíveis, né? Alvos para cima, alvos para baixo, VWAP. E observem sempre, coloquem os canais. Aqui eu não botei no índice, mas coloquem os canais, que vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? Sucesso a todos, uma ótima terça-feira, bons trades. E me chamem, tá? E observem as divergências, tá bom? E deixa eu ver aqui mais. Lembrando que, novamente, eu vou falar para vocês sobre essa ferramenta aqui, ó, tá? Ela antecipa os movimentos do mercado, tá bom? Essa ferramenta aqui é fundamental para a gente ter a antecipação dos movimentos, tá? Então, ela já deu a venda no dia um pouco antes da abertura. Ó, ela dá a venda e ela já dá o ponto de compra antes dele fazer a barra. Depois ela deu outra venda de novo, ó, quando ele fez realmente o fundo do dia. Ou seja, olha só, ela antecipa o movimento. Depois ela mostrou a compra de fundo antes dela vir, tá vendo? Então essa ferramenta aqui é fantástica, o TV Matrix, tá? Então, essa aqui vocês vão ganhar na renovação da sala, tá bom? Sucesso a todos, bons trades e até mais.